cabelo mostra a saúde e o bem-estar de alguém. Dentre os nutrientes que a gente consome, cabelo não é prioridade. O corpo vai mandar aqueles nutrientes para órgãos vitais. Então o cabelo fica para depois. E por essa razão ele acaba caindo quando, por exemplo, faz uma dieta. O cabelo vai cair fatalmente ou passa por uma cirurgia, um trauma emocional, enfim. Microagulhar para que você consiga fazer com que esses ativos cheguem na camada correta para ter essa repilação é fundamental. E também nutrir de forma oralmente para que você possa ter sistemicamente um estado mais efetivo. Terceira temporada do Fisma Cash. E especial porque estamos aqui no Estética em São Paulo. E para finalizar a nossa tarde de hoje, eu vou chamar um convidado super especial que acabou de vir aqui da nossa palestra. E hoje ele vai trazer algumas novidades, vai falar para a gente do que ele palestrou hoje, o que ele trouxe de diferente para as nossas alunas, para as nossas profissionais. Então eu vou chamar aqui para falar o Dr. Deli Brito. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme falar sobre um tema que eu gosto bastante. Cabelo é um tema que eu estudo há mais de 10 anos, então eu gosto bastante. Eu acho que o cabelo mostra a saúde e o bem-estar de alguém. Então, tratar a queda capilar e proporcionar um resultado de uma densidade capilar interessante é, sem dúvida alguma, proporcionar bem-estar e autoestima. Então, sem dúvida alguma, é sensacional. Com certeza. Então, ele já deu a deixa aqui que nós vamos falar muito de capilar, né? De tratamento, terapia capilar. E, doutor, pode se apresentar, falar um pouquinho da sua formação, um pouquinho da sua trajetória? Bem, eu sou farmacêutico esteta, trabalho com cabelo há mais de 12 anos especificamente. Trabalho na parte de estética há mais de 20 anos, desenvolvendo produto para a dermatologia. E dentre esses produtos, o cabelo estava sempre incluso. Inclusive, eu participei do desenvolvimento de um produto para alopécia com minoxidil, que hoje é referência no país. Então, eu venho da indústria farmacêutica com desenvolvimento de produto para cabelo. Então, eu sou farmacêutico, eu tenho pós-graduação em farmácia estética, em ozonoterapia, em tricologia, em ultrassonografia da face. O meu mestrado foi em alopécia androgenética. Por essa razão, cabelo sempre foi um tema que eu estudei bastante. Legal. Então, a gente trabalho com cabelo já há um bom tempo. Como que eu falo? É um imprint que a gente tem, né? Tem muitos profissionais que vão trabalhar mais facial, outro corporal, e eu agora capilar. Sim. Também, né? Eu gosto bastante porque eu faço odontologia também, eu estou no 3º ano de odonto. Gente, olha isso! Eu acho que a harmonização facial não é só pele, é sorriso também, então você precisa entregar um conjunto. E nós, farmacêuticos, você é biomédica. Biomédica. Exato, então nós somos primos, biomedicina e farmácia está muito próximo. A gente tem a oportunidade de trabalhar com a parte corporal, que é muito bacana, porque tem um conjunto da obra. Sim. Então, a gente entrega procedimentos injetáveis corporais, a hidrodermoterapia, injetáveis e o capilar. Porque é o que eu falei em palestra agora, o cabelo mostra a saúde de alguém. Muitas vezes, quando o cabelo está caindo, algo está errado no corpo, porque para o corpo, o cabelo é um anexo. Dentre os nutrientes que a gente consome, cabelo não é prioridade. O corpo vai mandar aqueles nutrientes para órgãos vitais. Então, o cabelo fica para depois. E por essa razão, ele acaba caindo quando, por exemplo, faz uma dieta. O cabelo vai cair fatalmente ou passa por uma cirurgia, um trauma emocional, enfim. Então, nutrir esse cabelo, seja com condições como, por exemplo, eu falei, microagulhar, para que você consiga fazer com que esses ativos cheguem na camada correta para ter essa repilação é fundamental. E também nutrir de forma oralmente para que você possa ter sistemicamente um estado mais efetivo. Então, eu brinco sempre, da cabeça aos pés. E agora do sorriso também. Então, é um conjunto que são vários procedimentos que se somam num resultado único, que é o bem-estar das pessoas. Que legal. E a gente fala do cabelo, como o doutor falou, né? A questão da saúde, mas também tem a questão da estética, né? Total. Porque hoje até muitos pacientes mais jovens estão sofrendo com queda de cabelo, como o doutor falou, às vezes fatores simples, como uma dieta, ou, né, caso de cirurgia, entre outros fatores genéticos também, né, doutor? E aí, com isso, a gente vem trazendo o quê? Tratamentos, inovações, tecnologias para agregar. E o doutor já é especialista aí na parte capilar e hoje ele vem trazendo a parte da tecnologia junto. O
que muda, o que agrega no seu tratamento, doutor? A gente potencializa os resultados, que é o que a gente mais quer, entregar resultados mais rápidos e muito mais efetivos e duradouros. Quando se fala em capilar, eu brinco sempre com os pacientes que é uma relação que é para a vida toda. Porque a pessoa que desenvolve uma alopécia, por exemplo, a androgenética, você consegue segurar, resolver e repilar, porém, se o paciente abandonar o tratamento, a queda continua. Então, é uma relação que vai durar por muito tempo. E a tecnologia traz um resultado mais rápido, porque muitas vezes o ciclo capilar tem um período que a gente não consegue mudar, que faz parte da fisiologia capilar. Muitas vezes, o cabelo que recebe um comando de queda, desculpa, um comando de queda, ele caiu hoje, ele recebeu o comando de queda 3 meses antes. Então, é uma queda inevitável. Mas você ter tecnologias que você propicie um crescimento capilar mais rápido para que a pessoa perceba o resultado é fundamental. E em consultório, muitas vezes, a gente faz os procedimentos, o paciente não vê imediatamente o resultado. Como, por exemplo, um preenchimento, que o paciente já sai feliz com um preenchimento labial bonito. O capilar é um processo de construção. O cabelo cresce, em média, 1 centímetro ao mês, quando ele é saudável. Nós temos 12 meses no ano. Em um ano, um cabelo, principalmente mulheres que gostam do cabelo mais longo, vai crescer no máximo 12 centímetros. Nossa. Se for saudável. Porque quando começa a cair, é um cabelo que já está, entre aspas, doente. Então, talvez não cresça dessa maneira. Então, é um processo demorado. O uso da tecnologia aumenta esse processo, imprime velocidade no processo. E, consequentemente, o paciente certamente vai ficar muito mais feliz porque ele vê o resultado efetivamente. Então, as tecnologias associadas aos procedimentos regulares que nós temos, sem dúvida alguma, proporcionam resultados muito mais robustos e muito mais consistentes. Então, o paciente vê resultado e nós, profissionais, conseguimos entregar aquilo que o paciente tanto deseja. A autoestima, porque, como você falou, o cabelo é autoestima. Muitas vezes o cabelo responde muito a questões emocionais e questões, fatores sociais, enfim. Sim. Então é bem comum isso. Então o doutor palestrou aqui pra gente, ele falou da Axial, que é um microagulhamento robótico, né? A Axial RF M100, ela é um microagulhamento robótico. Então ela é uma rádio fracionada e a gente vai depositar as agulhas ali. Pode ser facial, pode ser corporal, para estria, para o rejuvenescimento, para clareamento de manchas, mas o foco aqui hoje é falar da parte do capilar. Então, essa tecnologia, a gente trabalha, na verdade, com 2 estímulos. Nós vamos trabalhar com o estímulo térmico da radiofrequência e o estímulo mecânico também do microagulhamento, que já no tradicional já tem excelentes resultados. E agora, unido a mais uma tecnologia, que é a rádio fracionada, como o doutor falou, vai potencializar ainda mais os resultados. E mudando um pouquinho o foco aqui, doutor, você que também faz a parte de harmonização facial. Trabalha, que eu sei, que falou que é especialista, vai até me dar umas aulas já de ultrassom para face, ultrassom de imagem. Ele está me devendo uma aula já. Vamos marcar. Próxima palestra no Full Face, ultrassonografia. Eu vou gravar, hein? Então, teremos uma aula de ultrassom. Então, você que é especialista, né? Trabalha já com ultrassom de imagem. Qual que é a importância de ter um ultrassom de imagem? Claro que saber também identificar as estruturas, mas para quem trabalha com harmonização? Eu vou te fazer uma pergunta, vou te dar uma pergunta que responde sua pergunta inicial. Certo. Você iria no dentista cego? Não. E por que você faz um procedimento com alguém que não vê o que está lá de baixo? Exatamente. Essa é a pergunta que eu faço em aulas, quando dou aula de ultrassonografia. Porque o corpo é extremamente vascularizado. As artérias, as veias estão aqui, principalmente no rosto, ela é predominante. E quando você injeta um produto, ou um preenchedor, ou um bioestimulador, ou entra em dermoterapia no rosto de alguém sem ver, porque eu conheço a anatomia. A anatomia que está presente na literatura, nós temos variações anatômicas imensas. Sim. E apesar da estatística mostrar para a região labial, nós temos a artéria labial superior e inferior. Segundo o nosso amigo Cotofano, por exemplo, ele fala daqueles percentuais. A artéria labial superior, ela 2% ela é mais superficial. Nos meus pacientes, por exemplo, quase todos a artéria é superficial. E eu posso provar isso pelo ultrassom. Ou seja, esse paciente, quando você vai fazer um preenchimento labial, você precisa ter um cuidado muito grande, que você pode ter uma oclusão, uma compressão, e aí a situação pode se complicar. E não só no lábio, a região da têmpora, por exemplo. Eu faço preenchimento de têmpora hoje muito, muito tranquilo, porque eu faço guiado por ultrassom. Nós temos a artéria superior, superficial aqui temporal, que ela está ali. Se você colocar algum preenchedor, é complicado, porque ela pode ou ocluir ou comprimir. Com o ultrassom, você consegue desviar dela de forma empurrando ela, inclusive. Então, é muito efetivo. Então, a ultrassonografia, eu diria para você que é o que tem mais moderno hoje para a gente conseguir fazer procedimentos seguros. Digo mais,
todo profissional que faz harmonização, seja facial ou corporal, deveria dominar a técnica. Por que isso? Hoje em dia é muito comum, nós recebemos em consultório pacientes que fizeram procedimentos anteriores com substâncias definitivas, como por exemplo o PMA. É muito comum, pacientes, eu faço muito preenchimento de glúteo, pacientes que vêm ao consultório, que muitas vezes dizem não saber que tinham, porque infelizmente alguns pacientes nem sempre falam a verdade. Muitas vezes eles também foram vítimas de profissionais que colocaram uma substância, eles pagaram por uma e receberam outra. E com ultrassom, através da ecogenicidade da imagem, você consegue identificar, por exemplo, se é um ácido hialurônico ou um PMA. Já peguei inúmeros bumbuns lotados de PMA. Um caso desse, você vai injetar um preenchedor, por exemplo, porque o PMA é uma substância não absorvível. O corpo reconhece isso como corpo estranho, ele encapsula esse material. E essa cápsula, na hora que você entra com uma agulha para fazer um preenchimento, se você fura essa cápsula, você pode ter um problema muito grande, que você pode jogar contaminação no corpo. Então, o PMA está quietinho, já é um problema, mas está quietinho lá, deixa ele quieto. Se você furar essa cápsula, você jogou um problema para si, você assumiu para si um problema. Eu, por exemplo, eu falo isso com colegas. Quando eu identifico um paciente que tem presença de PMA, eu não faço preenchimento naquela região, porque eu vou assumir um problema para mim. A partir do momento que você coloca a mão, você legalmente está assumindo o problema. E, além disso, você pode mexer com o que está quieto. Então, a ultrassonografia, eu diria que qualquer profissional de harmonização, independente seja ROF ou harmonização, porque a ROF a gente fala dos dentistas, mas as pessoas que fazem corporal também, a presença de um mapeamento ultrassonográfico é fundamental. Hoje em dia, a mulher faz um mapeamento da mamografia anualmente. Por qual razão as pessoas não fazem um mapeamento ultrassonográfico do rosto? Para verificar a presença de nódulo, espessura dérmica. Por exemplo, recentemente eu fiz a aplicação de um bioestimulador. E o bioestimulador é um procedimento sensacional, que eu defendo muito, que eu sou muito da estética regenerativa. Eu acho que isso é o que tem de mais moderno. Mas o paciente, muitas vezes, não vê o resultado imediato, porque o bioestimulador ele vai produzir o colágeno a longo tempo. E quando você consegue fazer uma mensuração dérmica antes e depois, você consegue provar por imagens o resultado. Isso é sensacional. Eu fiz a aplicação do ácido polilático, por exemplo, que a pessoa tinha uma espessura dérmica de 0,7. Com 90 dias, ela estava com 1,3. Ela dobrou a espessura dérmica. Isso, numa região que está flácida, é simplesmente sensacional. Então, eu diria para você, respondendo a sua pergunta inicial, a ultrassonografia é o que veio, já deveria existir sempre, todo profissional deveria ter um consultório e andar com ele, para o meu, eu ando com ele no bolso. Viu, gente? A importância da ultrassom. Inclusive, o uso de vocês, o Shaizum, sensacional, prático, super funcional, fácil de lidar, então super recomendo. Para quem não conhece, gente, o nosso ultrassom é do grupo da Fismatec ClearMed. Então, a Fismatec tem um grupo onde nós trouxemos, né, tanto o ultrassom de imagem quanto também o Scanveia, né, que é um scanner que a gente vai fazer um mapeamento também mais superficial ali das artérias, né, das veias mais superficiais, perdão. E o ultrassom, ele é da ClearMed. Então, o ultrassom, como o doutor falou, o que a gente vai evitar? A gente vai evitar intercorrências. A gente vai mapear, a gente vai fazer um protocolo, na verdade, mais assertivo para o nosso paciente. Como o doutor falou, a espessura da pele, onde está aquela artéria. A gente sabe que tem as variações anatômicas, então não dá para confiar. Como o doutor mesmo falou, a artéria labial, quantos pacientes dele tinham a variação do que a gente fala ali da maior porcentagem, né? Então, para quem não conhece, a gente traz aí a ultrassonografia também, para que possa trabalhar com a harmonização, não só facial, como ele falou também do glúteo, que também é muito importante, também no corporal a gente pode trabalhar, porque ele também mede gordura. Então, a gente também vai ver tecido subcutâneo. Então, para quem trabalha com corporal também, igual o doutor falou, vou provar depois do bioestimulador. Também vou trabalhar nos tratamentos corporais também, né, para redução de gordura. E muitas vezes, o tratamento de intercorrência com a ultrassonografia, por exemplo, eu faço muita remoção de ácido hialurônico com ultrassonografia. A pessoa que faz um preenchimento com ácido hialurônico é porque tem pouca estrutura, porque já perdeu por conta do envelhecimento da face, o derretimento da face. Eu faço muito remoção de ácido hialurônico na região de mento, por conta de intercorrências. Seja uma compressão, ou uma oclusão, ou mesmo algum desconforto do paciente. Quando você faz a aplicação de uma hialuronidase, por exemplo, para remover o ácido sem a ultrassonografia, muitas vezes o profissional com medo, ele encharca a região porque ele quer remover o ácido. Infelizmente, a hialuronidase ela não é seletiva. E nós temos o nosso próprio ácido hialurônico. O que ela faz? Ela degrada tudo. Então, aquela pessoa que te procurou para fazer um preenchimento porque ela já tinha falta de volume, ela vai perder o pouquinho que ela tinha.
E quando você faz uma aplicação de hialuronidase guiada por ultrassom, porque tem duas formas de fazer, a direta e a indireta. Em algumas regiões, a gente faz a indireta, que a gente mapeia, marca e aplica. Porque, por conta de biossegurança, muitas vezes a aplicação da hialo é com uma agulha pequenininha, ultrassom, então isso dificulta. Mas quando você faz guiada, você consegue enxergar na tela do computador a presença do ácido e o processo de degradação acontecendo ao vivo. E aí você consegue ser muito mais efetivo, você coloca a quantidade exata de hialuronidase, que é um componente extremamente alergênico. As pessoas não param para pensar nisso, então ela é dose dependente, então quanto mais você colocar, mais alergia pode gerar, e você é muito mais efetivo, você consegue tirar de fato o ácido hialurônico colocado, e não o da pessoa que tem de forma genuína ou endógena. Então, é extremamente efetivo a remoção, por exemplo, a remoção de fios de PDO, que muitas vezes superficializou com a própria ultrassonografia. Remoção, tratamento de nódulos de bioestimulador, por exemplo. Você consegue ser efetivo com a aplicação dos componentes para degradar o nódulo. Então, por exemplo, eu tenho ultrassom e eu sou muito acionado por colegas para tratar a intercorrência. E eu aprendo muito, porque cada intercorrência é um aprendizado novo. Então, sem dúvida alguma, tratar a intercorrência com ultrassonografia é sensacional, é muito efetivo. Legal, doutor. E me veio uma pergunta aqui, eu não trabalho com capilar, então sou leiga no assunto. O doutor também faz transplante capilar? Não faço. Não faz transplante? Faço. Eu trato pacientes transplantados. A tecnologia, por exemplo, RF-M100, que é o microagulhamento robótico, ela é indicada para também o paciente que faz o transplante capilar? Sim, na verdade, assim, existe um tempo que você precisa esperar, muitas vezes, para o processo do transplante, porque o transplante nada mais é que você transfere um folículo de uma região para outra e é uma plantinha que você colocou ali e você está nutrindo. Então, todo o material que você depositar para você nutrir essa planta para que ela possa crescer de forma saudável é interessante. Só que tem que tomar um certo cuidado com a presença de calor, por exemplo, que pode ser um vasodilatador, e você pode expulsar esse folículo que genuinamente não é dali. Então, existe um tempo ali de maturação desse folículo. Depois disso, com certeza, tudo que você puder fazer para tratar essa região, porque o paciente que faz transplante, ele tem uma doença, por exemplo, uma alopécia. O transplante não resolve a alopécia. Se você não tratar a doença, o cabelo vai cair. Então, é importante cuidar dessa doença para que aquele folículo transplantado fique ali por um bom tempo. Então, precisa tratar a base, que é a doença que gerou a queda capilar. E o microagulhamento, o robótica, a radiofrequência, enfim, tudo isso corrobora para a qualidade e a saúde desse folículo, seja do que existia genuinamente ou do novo implantado. Legal. Então, sim. E é o que o doutor falou, então é um tratamento mais constante, né? Duradouro, digamos assim, que tem que estar ali perto, próximo do paciente, mensalmente, talvez, né? A terapia ser associada. Normalmente, o paciente que faz o tratamento capilar, eu até falei isso em palestra, o paciente vem no consultório normalmente 2 vezes ao mês. Mas depende muito da saúde do couro cabeludo, porque às vezes o couro cabeludo não resiste tantas aplicações. Então eu faço muita tricoscopia para verificar o quanto o couro cabeludo está saudável ou não e resiste um novo procedimento. Porque você pode gerar uma injúria no couro cabeludo muito exacerbada e você pode potencializar a queda. Então esse controle do solo, entre aspas, é importante para que você possa ter um resultado efetivo. Sempre falo, o couro cabeludo é o solo que tem que estar muito bem nutrido e tratado. Se o solo está bem nutrido, o folículo vai sair com muita força. Senão, infelizmente, ele não vai... Ou ele vai quebrar na haste, na base, vai miniaturizar o fio e não vai ter uma qualidade adequada de crescimento capilar. E aí é claro que também, quando a gente faz o microagulhamento, a gente vai usar ativos específicos. Sim. No caso capilar, né? O próprio microagulhamento já ajuda muito, porque o principal mecanismo do microagulhamento é recrutar fibroblastos, queratinócitos para a região. E aí eles encadeiam o processo dos fatores de crescimento, que ajuda todo esse processo de crescimento capilar. Além disso, a gente pode aproveitar a oportunidade que abrimos os canais para depositar ativos que favorecem o crescimento capilar, inúmeros ativos, ou polivitamínicos, que podem ajudar essa situação da queda capilar. É importante entender a causa da queda, porque às vezes são fatores androgênicos, o nome está dizendo androgenética. A genética a gente não consegue tratar porque a pessoa traz lá no gênio. Mas o andro, que vem dos hormônios, a gente consegue intervir de alguma maneira. Só que às vezes não são fatores hormonais, são fatores nutricionais. E esses polivitamínicos entram bastante, como, por exemplo, um ativo muito usado para capilar, a biotina, por exemplo. Então, muito importante que você, nessa hora, você com o canal aberto, você consegue depositar. E o couro cabeludo é muito permeável, mas o folículo é muito superficial. Então, o microagulhamento atende de forma muito interessante. Muitas vezes as pessoas fazem intradermoterapia, por exemplo, e elas entram com uma agulha muito profunda, não precisa ser, porque o folículo está mais superficial.
É então, igual microagulhamento também, né? Por isso que é importante. Microagulhamento, normalmente eu recomendo que faça a 0,3 e no máximo 0,5, quando é com caneta. Então, a RFM100 a gente consegue controlar essa profundidade. Então, assim como o doutor falou, dá para colocar 0,3, 0,4, 0,5. Então, entender, claro que cada caso é um caso, né? Vai avaliar o paciente, vai ver a indicação de entrar com a profundidade. E também a gente consegue programar ali a porcentagem da radiofrequência, onde a gente vai trabalhar com o mínimo, igual o doutor falou, desses casos de aquecimento do couro cabeludo. Então, a gente vai programar no equipamento qual que é a profundidade, o tempo que essa radiofrequência ela vai ser depositada lá embaixo, e também a porcentagem da radiofrequência. Então, com essa plataforma, você consegue trabalhar de forma personalizada. E não só para o capilar, como a gente falou também, a gente vai trabalhar clareamento de mancha, rejuvenescimento, facial, das mãos, do colo. Então, é uma plataforma que, igual o doutor falou, trata dos pés, a cabeça. Vai tratar tudo também. Sem dúvida alguma, é uma plataforma super interessante. O profissional no consultório, tendo essa plataforma, ele pode usar em diversos mecanismos e diversos procedimentos. Então, eu sempre falo, tem que tratar em várias camadas. É a casinha, tratar o alicerce, as paredes e o telhado. Então, essa tecnologia, a parte de finalização para a qualidade de pele mais superficial é sensacional. Você consegue entregar um resultado, um visto de pele muito interessante, uma hidratação de pele muito adequada ao que a gente precisa de fato, né? Legal, e com alta tecnologia, né? Sem dúvida. E uma dica também que o paciente, muitas vezes, quando ele vê essa tecnologia no consultório, ele vê valor. Então, muitas vezes, por exemplo, a própria ultrassonografia. É muito comum os pacientes chegarem no consultório, eu faço um mapeamento, mostro a pele dele. Muitas vezes ele se assusta, porque, nossa, eu não tenho espessura dérmica. A própria tricoscopia. Não está esperando. Eu brinquei, falei isso em palestra. Muitas vezes o paciente, quando a gente faz uma tricoscopia e mostra a saúde capilar dele, ele fecha o pacote de mescla, porque ele está vendo que a situação, eu sempre falo, contra fatos não tem argumentos. Nesse caso, contra fotos não tem argumentos. Então, fica mais fácil de convencer, porque o paciente vê valor e fica mais efetiva a sua fala. Não é só um achismo, é ciência envolvida. Isso faz toda a diferença. E para a gente profissional é uma segurança... Sem dúvida. Perfeita. Inclusive para ser mais efetivo no tratamento, porque quando você não faz um mapeamento, por exemplo, você consegue aplicar ativos que não é para aquele fim desejado. E você vai passar um ano inteiro aplicando um produto no paciente e o resultado não vai chegar. Isso é frustrante para a gente profissional, porque a gente quer entregar resultado. Aí fica desconfortável para os dois lados. Quando você consegue ser efetivo, você fica feliz com o que você entregou, porque isso é um case de sucesso, e o paciente, com certeza, nada melhor do que o boca a boca. E no caso capilar, alguém vê o que aconteceu com o seu cabelo. Foi um tratamento com fulana. Opa, então eu vou lá. Então isso se vende. Então isso é fundamental. Bom, estamos chegando aqui no finalzinho desse bate-papo maravilhoso, essa aula, na verdade, que ele deu aqui pra gente. E eu gostaria de agradecer o Dr. Deli pela parceria com a Fismatec, por essa aula. Ele já está me devendo a aula do ultrassom, aí ele vai falar no Full Face também. E, doutor, deixa pra gente aqui a rede social, onde quem está nos ouvindo aí consegue te achar, ver os seus casos, o seu trabalho. O meu Instagram é o dr.delibrito e da nossa clínica é Smile Skin, Sorriso e Pele. Estou presente lá no Instagram, sou bem efetivo lá, publico bastante caso lá. Será um prazer tê-los lá com a audiência. É isso aí. Lá no nosso canal também a gente divulga diversas novidades, tecnologias, aulas, podcasts e também os workshops que acontecem lá na sede da Fismatec. Doutor, muito obrigada. Eu agradeço a participação e conte comigo, estamos juntos. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Até mais.